séculos do século, o nosso Deus será glorificado. Pela sua graça e misericórdia, aprove a Ele escolher alguns para estar com Ele na eternidade. E é necessário, nesta caminhada para a eternidade, que mantenhamos a nossa vida na santificação para honrar, glorificar o Senhor. E nesta oração de contrição, lá no livro de João, capítulo 1, nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que nesse momento estejamos levados em contrição para que Deus conceda a cada dia a sua graça. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Reconhecemos, ó Deus, que não somos merecedores da sua graça. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós. Isto é obra tua e unicamente da ação do teu Espírito em nós. E que nesta manhã, tu que conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso mais íntimo pensamento, a ti é conhecido. Nada fica na obscuridade da tua onisciência. Por isso, ó Deus, conceda-nos, nesta caminhada para a eternidade, como acabamos de expressar pelos séculos dos séculos, que um dia estaremos na tua presença, que a nossa vida seja uma vida de exemplo e glorificação ao teu santo nome. Perdoa-nos, ó Deus, naquilo que deixamos de corresponder e obedecer naquilo que a tua palavra declara como mandamentos. Te agradecemos pela oportunidade de chegarmos nesta manhã na confiança do altar da tua graça. Amém. Pastor Jorge, presbítero Jorge, Paulo vai estar orando por ele. Vamos orar pelo Jorge. Pedir a Deus que o abençoe nessa manhã. Deus use para a sua glória. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos coloca diante da sua palavra. Somos ricamente abençoados por isso. Pedimos ao Senhor que use o pastor Jorge, Deus, para a sua glória. Que o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra. Deus querido, que nós possamos, ó Deus, ouvir as Sagradas Escrituras com atenção, com zelo, Deus amado, e também com temor, porque é a palavra do Senhor. Oramos para que o Senhor dê tranquilidade e direção ao Jorge na exposição da palavra, que o meditar do seu coração, que o falar dos seus lábios engrandeça, bendiga e exalte ao Senhor. Ó Deus, e que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Pedimos, ó Deus, que nos faça crescer como igreja e que o nome do Senhor seja glorificado em nós, nas nossas vidas, no seu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Jorge. Graça e paz, igreja, os irmãos podem se assentar. A exposição de hoje é em Êxodo, capítulo 20, dos versículos de 1 até o 6. Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 até o 6. É o que compreende o primeiro e o segundo mandamento, vamos dizer assim, como nós conhecemos. Vou fazer a leitura da palavra de Deus, eu peço que você acompanhe. Êxodo 20, versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Yahvé,
Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, eu quero, antes de começar a exposição em si, quero dizer para vocês algo assim importante que a gente conversou ontem na reunião do presbitério sobre correr o risco de ignorar o Antigo Testamento ou correr o risco de dar uma interpretação equivocada ao Antigo Testamento. Como que funciona isso? Alguns ignoram completamente. Não é para nós. A lei foi abolida. Não tem nada o que ensinar. Isso não é a verdade. Outros se apegam a mandamentos que estavam ali claramente estabelecidos para Israel na antiga aliança. E a gente fica, como que a gente fica nisso daí? Então o que eu faço é a nossa pergunta. É uma correta interpretação e é isso que eu vou, com a graça de Deus, me propor a fazer aqui. É óbvio que a gente se apoia em várias outras fontes confiáveis que a gente conhece. O título dessa mensagem, na época que eu preguei ali, faz pouco tempo na congregação, é O Deus que liberta exige exclusividade. O Deus que liberta exige exclusividade. Então a ideia central disso, e a gente tem algumas coisas para dar uma ênfase, para que a gente entenda, quando ênfase é algo muito importante, porque Deus nos redimiu. Então guarde isso, redenção, redimiu. Devemos adorá-lo com exclusividade e fidelidade, rejeitando toda forma de idolatria. E um dos objetivos aqui é identificarmos e abandonar ídolos do coração, rendendo-se a Cristo com devoção exclusiva e prática. A nossa época, a IBD falou um pouco sobre isso, vivemos uma cultura que valoriza a liberdade. Existia uma propaganda, que eu repito algumas vezes, de uma boneca infantil que dizia que você pode ser o que você quiser. Então a nossa cultura valoriza a liberdade. Porém, ela está cheia, né? Ela é contraditória. Ela está cheia de escravidões invisíveis. As pessoas, elas batem no peito e dizem assim, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Mas não é assim na prática. Vivem controladas por aprovação, dominadas por dinheiro, escravizadas por identidade e sucesso. Sabendo de tudo isso, surge uma pergunta que ela se torna inevitável. Será que somos realmente livres? Uma vez um amigo muito astuto, muito inteligente, ele estava na época de defender a tese, o TCC dele no direito, e ele foi atrás do que significava liberdade. E ele compartilhou um pouquinho comigo. Da onde que surgiu essa ideia de liberdade? Principalmente de filósofos gregos. Só que olha a contradição. Eles eram livres para pensar, para expressar suas ideias. Porém, quem que fazia o serviço deles? Escravos. Então a pergunta que surge é: somos realmente livres ou apenas trocamos um senhor por outro? Em Êxodo 20, entendam todo esse contexto, né? Deus fala para um povo recém-liberto. O povo tinha acabado de ser liberto por Deus da escravidão de Faraó. Só que imediatamente algo é revelado ali que é surpreendente.
Presta atenção nisso, a libertação não elimina a necessidade de um Senhor. Quando falamos que somos livres do pecado, não de Deus nem de Cristo. Então a libertação não elimina a necessidade de um Senhor, apenas redefine quem deve ser o Senhor. Certa vez eu ouvi, eu guardei até hoje, eu lembro o local que eu estava, Igreja Batista Central de Campinas. O pregador subiu lá e falou assim: que a conversão nada mais é do que uma troca de escravidão. Você deixa de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo. E ele estava correto. Então apenas a libertação ela vai redefinir quem deve ser o Senhor. Os versículos 1 e 2 é o Deus que fala e se revela. Revelação mais redenção. Aqui Deus está falando, com autoridade. Deus falou todas estas palavras. Deus fala, irmão. É um Deus que fala. Há salmos que dizem que os ídolos eles têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Essa é a diferença do Deus verdadeiro. Aquele povo estava cercado por muitos ídolos, mas eles não falavam diretamente ao povo, eles falavam por intermédio dos sacerdotes, mas aqui Deus falou com o povo. O que ele falou? Ele diz, primeiro ele fala sobre a sua autoridade absoluta, eu sou o Yahvé. Aqui é o nome sagrado de Deus, algumas vai estar o Senhor, tudo maiúsculo. Eu sou o Yahvé, o Senhor teu Deus, eu sou o Yahvé Adonai, aquele que eu sempre serei, o Senhor de tudo, o Senhor da criação. E aí ele se identifica como libertador, que te fez sair da casa da escravidão. O que a gente aprende de importante aqui? Isso é crucial para o seu entendimento de salvação. A graça, ela precede a lei. Então, alguns querem obedecer para alcançar a salvação. Não, a obediência cristã nasce da redenção. Você é redimido, o cristão é redimido, depois ele obedece porque ele foi redimido. Ou seja, ele nasceu de novo, ele foi regenerado, nova vida, novas inclinações. É o caminho da santidade. Por que isso é importante? As abordagens erradas do Antigo Testamento vão mostrar o contrário. Você obedece e assim você é salvo. Isso é salvação por méritos. Parece um negócio antigo, ultrapassado lá da igreja medieval. Não, existe hoje isso. A gente viu em testemunhos aqui no dia de recepção de novos membros. Isso existe até hoje. Esse é o problema que o Bryan Chapell chama de condição caída. Tendemos a inverter, queremos obedecer para sermos aceitos. Não, fomos aceitos porque fomos redimidos. Isso veio antes. Deus primeiro redimiu, salvou o seu povo e depois fez uma aliança e aí sim deu um caminho de vida. Eu peguei uma frase aqui de uma das bases que eu utilizo, que é o Philip Ryken. É interessante que ele coloca algumas coisas, Ele enfatiza que a graça precede a santidade. Israel recebe a lei porque já foi salvo. Princípio que encontra seu cumprimento na redenção realizada por Cristo. Então todo o decálogo ele deve ser lido como um caminho de vida. A gente chama de lei, mas a gente tende a entender lei somente como algumas regras. Mas a palavra, a gente chama os 5 primeiros livros de Torá, instrução. Deus está instruindo o seu povo. Então, por isso que o Philip Ryken chama de caminho de vida para um povo redimido. E não um sistema de salvação por obras. Entenda, a gente precisa entender isso para interpretar corretamente o Antigo Testamento. Só que esse Deus, ele exige exclusividade. A gente vê no versículo 3. E aponta a idolatria como
um problema central: não terás outros deuses diante de mim. Imagina aquele povo, todas as 10 pragas ali eram deuses do Egito, divindades egípcias, ou seja, falsos deuses, porque só existe um Deus. E a gente precisa entender uma coisa, que não é apenas religião, é a lealdade do seu coração. O que o seu coração, onde está colocado o seu coração, seus desejos, suas vontades? Isso é idolatria. Costumamos também achar que a idolatria é simplesmente externa, mas eu vou provar biblicamente aqui para vocês que a idolatria que a Bíblia fala, inclusive no Antigo Testamento, ela é interna. Por isso que o próprio Jesus reafirma isso depois, dizendo que os maus desejos vêm da onde? Do coração. Ezequiel capítulo 14, versículos de 1 a 4, diz assim, Ezequiel 14, de 1 a 4. Então alguns dos líderes de Israel me visitaram, líderes de Israel, presta atenção, enquanto estavam sentados comigo. Recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que ouviria os pedidos deles? Por isso, diga-lhes, assim diz o Senhor, soberano: o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado, e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, Senhor, lhes darei o tipo de resposta que a sua grande idolatria merece. A gente falou sobre liberdade, a IBD falou sobre liberdade de escolhas. O pastor depois leu e citou algumas partes de Romanos capítulo 1. O que tem a ver idolatria e o que a gente chama de liberdade, uma interpretação incorreta? É algo terrível, porque quando Deus deixa você fazer o que você quer, Ele já te condenou. Faça então, já que você é tão teimoso, morra com o seu pecado. É isso que diz Romanos capítulo 1, lá uma parte que vai dizer isso. Então o ídolo é levantado no coração daquela pessoa e aí aquilo vai arruinar ela. Que Ezequiel fala algo parecido com isso. Nós também aprendemos no assunto anterior da IBD sobre visões e ilusões políticas. Falamos sobre ídolos e dissemos que algumas ideologias, elas prometem salvar o ser humano, que é uma idolatria. Costumamos a pensar que ídolos são coisas ruins, mas são coisas boas transformadas em coisas absolutas. Tudo tem o potencial de ser um ídolo. Muitas coisas que o mundo hoje trata como uma coisa maravilhosa. O praticar exercício é bom? É. Mas aquilo de querer conquistar aquele corpo que é considerado o corpo perfeito, usando químicas, usando produtos que alteram, pode ser considerado elevar a um ídolo, essas coisas aí. Só citando um exemplo disso. O Deus que não pode ser reduzido. Então, o segundo mandamento, ele vai trazer sobre a proibição de imagens. Deus não pode ser representado. A idolatria é uma maneira, é uma tentativa de controlar Deus. Esse Deus da Bíblia é um Deus indomável. Por isso que ele é representado ali nas crônicas de Nárnia como um leão. Pela sua capacidade, né, é óbvio que usa alguma comparação, alguma coisa criada, mas ninguém fica ali de frente com um leão selvagem ali. Os leões, a gente está acostumado a ver leões encarcerados ali. A última vez que eu vi ele estava tão cansado ali que ele só dormia. Mas o que C.S. Lewis tenta trazer ali é uma fera indomável, que ninguém ali fica ali de frente, não vai brincar com ele, né? E aí, a idolatria é uma espécie, uma tentativa de controlar Deus. Sempre me vem a imagem de quando
de uma passagem bíblica, quando a arca é levada pelos filisteus, é colocada no templo de Dagon, e aquele Dagon, aquele deus, aquele ídolo, ele cai. E aí, quando o ídolo cai, o que as pessoas têm que fazer? Pegar aquele ídolo, voltar ele no lugar dele. E quando ele cai, ele se despedaça. Aí os filisteus começam a entender quem que é o Deus verdadeiro. Não é manipulável. Não tente manipular Deus. Ele conhece tudo. Há pessoas que acham que pode jogar, negociar com Deus. Cuidado. A nossa condição caída, ela tenta criar versões de Deus mais confortáveis, soft. Na época que eu preguei isso, eu já citei aqui também, um estudo realizado lá há 20 anos atrás, aproximadamente, que pegou ali adolescentes e jovens nos Estados Unidos e aquele estudioso cunhou, né, ele criou um termo chamado deísta, moralista, terapêutico. Existe alguém grande, mas ele é bonzinho, ele atende às minhas necessidades, ele tem uma moralidade, mas ele não interfere na minha vida. É isso que as pessoas tentam, moldar o Deus de acordo com as suas necessidades. Cada divindade ali que foi caindo nas pragas era uma divindade da fertilidade, era a divindade que trazia chuvas, que cuidava dos animais. Era um Deus confortável que não se intromete. Esse Deus, ele não pode ser manipulado. Não podemos adorar a Deus como queremos, mas como Ele se revela. Cuidado, isso tem que ser pensado, né? Essas maneiras mais suaves de adorar a Deus. Há pessoas abrindo igrejas para adequar à necessidade humana. E está cheia de gente que busca isso, mas não busca o Deus verdadeiro. Esse Deus que se revela é um Deus zeloso, ao mesmo tempo gracioso. Nele habita justiça e misericórdia. Ele é zeloso porque ele zela pelo pacto, ele zela por quem ele é. E a gente vê que o pecado afeta gerações. Mas a graça de Deus é muito maior do que o juízo. A gente vê isso nos versículos, a segunda parte do 5 e do 6. E aí, o princípio por trás desses versículos não é maldição hereditária, e sim que a fidelidade de Deus, a Deus, constrói legado e a idolatria destrói esse legado. Se eu parasse aqui, estaria incompleto. Porque todo o texto, a maneira de interpretar o Antigo Testamento é como que ele aponta para Jesus. Como que esse texto aponta para Jesus? A gente vê que Deus falou aqui de uma maneira clara aos israelitas, mas a palavra final de Deus se encontra na pessoa de Jesus. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas, me vem à mente Abraão, me vem à mente a sarça ardente, me vem à mente os profetas, e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. É importante citar aqui que Deus falou de todas essas maneiras. Mas o que diz no versículo 2? Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe por meio de quem criou o universo. Deus falou no Sinai, mas fala plenamente em Jesus. Esses dias eu estava pensando nisso, eu quero ouvir a voz de Deus. E aí eu lembrei desse versículo, eu falei assim, eu preciso de Jesus. Aí eu comecei assim, o que o Evangelho de Mateus fala sobre Jesus? Fala que ele é o Emanuel, Deus conosco.
O nome dele é o Deus que salva. O próprio nome de Jesus significa o Deus salva. É uma variante de Josué. E aí eu comecei e me veio na mente todos o Sermão do Monte. Eu falei, meu Deus, como que eu posso ser igual a Jesus? Então muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não lê a Bíblia, não sabe interpretar, não participa de uma EBD. O culto, ele parece que tem um comichão no banco, ele se vira de um lado, ele sai. Irmãos, é legal quando a gente aprende o inglês, que a gente vai aprendendo algumas palavras que ficam na nossa mente. Quando usar determinada palavra? Às vezes uma palavra ela significa um conselho. Mas uma coisa que eu nunca esqueci do inglês, quando aparece o M-U-S-T, o must, é você deve. Eu e você devemos ler a Bíblia. Não é um conselho que os pastores dão, não é um conselho que a palavra de Deus. É um dever. Deve ler a Bíblia. Para não ser enganado. Não deve somente ler como se esforçar em entender a Bíblia. Porque ao somente ler, você vai correr o risco de interpretar errado. Buscar com todos os seus esforços como interpretar a palavra de Deus corretamente. E há 20 anos atrás, a gente era muito carente de recursos. Dependia de livros, tradução. Hoje, tudo num clique, inúmeros vídeos, inúmeras playlists. Tudo que a gente precisa é ouvir e dedicar o tempo, priorizar. Continuando como esse texto aponta para Jesus, Jesus é o verdadeiro libertador. No Êxodo aconteceu uma libertação física. Em Cristo, a libertação do pecado. Ele cumpre o padrão que não conseguimos cumprir, Jesus. Cristo é a imagem de Deus, a perfeita imagem de Deus. Isso diz lá Colossenses 1,15. A proibição de imagens culmina em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Todos somos idólatras, não somente os católicos romanos. Não somente. E Cristo resolve a nossa idolatria. Na cruz ele paga pelo nosso adultério espiritual. Toda vez que trocamos Cristo por outras coisas criadas, estamos em adultério espiritual, traição. Cristo nos reconcilia. Toda vez que eu peço perdão pelos pecados na mesa de casa, eu peço, Deus, não apenas perdoa, mas transforma o nosso coração. É isso que Bryan Chapell fala, que a graça não apenas perdoa, ela transforma o coração. Então, toda vez que confessarmos, Deus, transforma também. Me ajuda nesse pecado que eu tenho caído por diversas vezes. Aplicações práticas, olhe para dentro de si. Aplicações individuais. O que controla suas emoções? O que define seu valor? Conheci pessoas que definiu seu valor pelo tanto de pessoas que ela atraía. O tanto de pessoas que davam atenção a ela. E não era isso. Abandone os seus ídolos concretamente. Ore por arrependimento específico. Mude, as suas prioridades. É interessante que tem muitos recursos sobre isso. Um dos recursos chama-se Liturgia do Ordinário. Livros, eu estou dizendo de livros. Você é aquilo que ama, que fala sobre o nosso problema, da nossa liturgia. O que a gente faz todo dia revela que a gente é. O que a gente faz todo dia revela o que a gente é. A nossa agenda revela a quem estamos servindo. Quais são as prioridades? Pensa na sua agenda, o que você faz. Ela vai revelar muito sobre você. Mapeie você mesmo. Da mesma forma que nós analisamos e medimos os outros, temos que primeiramente nós. A gente é muito bom, Podemos analisar muita gente. Agora,
quando na hora de nos autoavaliar, não sei. Reoriente sua adoração. Tempo com Deus. Centralidade da palavra. Eu gosto desses recursos tecnológicos. Por exemplo, tem um aplicativo lá que toda vez a gente fez uma competição lá na nossa sala de trabalho. Toda vez que você faz o check-in na academia, você coloca ali. O que isso traz? Isso ajuda assim, a monitorar o quanto que você cuidou da sua saúde. Eu gosto do Spotify, né, que é para você ouvir música por streaming. Né? Você ouve música, quando você assina lá, você faz sua playlist, e no final ele dá assim, esses dias ele deu qual foi a primeira música que eu ouvi. No final do ano ele dá quantas vezes você ouviu determinada música, qual que é o seu top 5, suas 5 músicas mais ouvidas, quantos minutos de podcast você ouviu, e aí dá para você ter um diagnóstico sobre a sua própria vida. Aí eu peguei as 5 músicas que eu ouço lá, eu falei assim, o que essas músicas revelam sobre mim? Aí ele escreveu um monte de coisa lá, eu falei, olha que legal isso daqui, né? Isso revela muito aonde está o meu coração, onde está o seu coração, a coisa que a gente faz no automático, sem perceber. Quantos minutos eu passei ouvindo ali, toda vez que eu faço uma caminhada, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de refletir, eu gosto de pensar. Então isso ajuda. Né? Eu estou dizendo sobre mim, não para ser um exemplo, eu estou dizendo que você se descobrir, criar o seu hábito, e mesmo assim eu não fico satisfeito, né, com a minha rotina, eu sempre estou preocupado com isso. Aplicações comunitárias. Igreja centrada em Deus e não em performance. Alguém que gosta de uma igreja, às vezes as pessoas usam, né? Sua igreja é mais avivada, é mais tradicional. Eu falo, o que a pessoa está querendo dizer com isso daí? Não dá vontade, explica melhor isso daí. Porque não é esse o parâmetro para avaliar um culto. Não é a performance. É o culto regulado pela palavra, não pelo gosto. Porque o discipulado ele vai confrontar a idolatria. Como que é o seu modo de viver, né? O seu modo de viver ele denuncia ídolos, sucesso, autonomia. Você proclama Cristo como único libertador. O seu modo de viver proclama Cristo como único libertador. As pessoas que te cercam olham como exemplo que não são cristãs porque de alguma maneira eles estão nos olhando, nos avaliando. Eu tive uma vizinha que perguntou uma vez para a Sheila, vocês não brigam, não? Da mesma forma que ela perguntou assim, o Jorge nunca te ajuda em casa? Aí eu falei, Sheila, quando eu estender a roupa lá, eu falava, meu bem, estou estendendo a roupa aqui, né? Mas ela reparava na nossa vida. Ela repara. As pessoas reparam como a gente vive. Você vive como um povo distinto em meio a essa confusão, esse polimorfismo que foi dito hoje aí? Irmãos, a gente às vezes quer resolver. Eu sei que tem alguma verdade de Deus na psicologia, na psicanálise, eu sei disso. Eu não consegui achar ainda, eu preciso me aprofundar nisso. Mas o nosso problema não é de comportamento. Definitivamente, a raiz não é de comportamento. O problema do ser humano é de adoração. Isso precisa ser tratado. Nenhuma mudança será duradoura, nenhum esforço moral será suficiente enquanto não resolver o problema da idolatria. Para concluir, o texto começa com Deus dizendo, eu te libertei. Mas ele termina de uma maneira mostrando que agora viva como alguém que pertence a mim. Então essa verdade se aplica ainda hoje. Cristo te chama para sair da escravidão dos ídolos, abandonar falsos deuses, viver em devoção exclusiva. Se você ainda vive para outros deuses, é o momento de se arrepender. Porque o pastor leu em 1 João, se você diz que não tem pecado, é mentiroso.
Não sou eu que estou dizendo, a própria palavra de Deus nos confronta. Então precisa se arrepender e voltar para Cristo. Se você já foi alcançado, o cristão às vezes ele tem um orgulho, né? Mas a idolatria está lá oculta. Abandone a idolatria oculta. Você sabe do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. E para finalizar, a última frase: a adoração exclusiva não é perda, é liberdade verdadeira. Vamos orar? Querido Senhor, a Tua palavra ela nos confronta, Deus, mas ela é libertadora, Senhor. Ela nos ajuda a não permanecermos naquilo que nos escraviza. Ela vai nos confrontando, vai nos dizendo: isso é graça, isso é amor do Senhor. A própria palavra Tua diz que quando o Senhor abandona alguém, deixando fazer o que quer, é juízo. E hoje o Senhor teve misericórdia do Teu povo, falando claramente, Senhor, para abandonarmos a idolatria. Individual, coletiva, Senhor, tende misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa, Senhor, esses pecados que cometemos ocultamente e aquilo que foi dito na própria mensagem. Transforma-nos, ó Deus. Ó Deus, nós ansiamos, ó Deus, aquele dia, Senhor, onde que não teremos mais essas inclinações malignas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E muito, muito obrigado, Deus, por não deixar o Teu povo às cegas, abandonado, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus que libertou Israel, é aquele que agora nos deu a revelação plena em Jesus Cristo. Nos ajuda a sermos como Jesus, Senhor. Manso e humilde. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. À noite teremos culto novamente aqui, como lá no Jardim Nova Alvorada. Que Deus possa nos abençoar.